27. Noite de Mongols capítulo 225. O que há de errado? Fala clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado nó sublinhado. É claro que denúncia aos superiores de Todd não foi feita por meios oficiais. A documentação preparatória necessária para executar uma busca por artigos proibidos como esta investigação não era uma tarefa fácil se feita por meios oficiais. Só obter um mandado de busca por si só exigia vários níveis de aprovação, bem como todos os tipos de verificação. Além disso, com um acúmulo de tarefas de alta prioridade que precisavam ser tratadas, levaria pelo menos uma semana para que tal mandado fosse aprovado. Iniciar uma investigação oficial sobre uma denúncia casual era simplesmente impossível. O cavaleiro oficial chamado Francis, de quem Todd falou, junto com seus companheiros, eram todos da facção do avô de Todd e recebiam ordens dos subordinados de seu avô. Simplificando, embora eles fossem superiores a Todd na superfície, na verdade, eles eram apenas lacaios de Todd, um cavaleiro de terceira geração. Agora, o neto do superior de seu superior lhe pediu um pequeno favor. Apreender uma livraria de propriedade de uma pessoa comum, da qual ninguém nunca tinha ouvido falar, era moleza para seres transcendentes como eles. O caso seria naturalmente encerrado, desde que completassem as formalidades subsequentes e mantivessem a boca do dono da livraria fechada. Os superiores da Secretariat Tower eram pessoas ocupadas. Contanto que isso fosse feito de forma rápida e limpa, sem fazer cena, ninguém se importaria. Além disso, seu superior direto fazia parte da alta gerência da Secretariat Tower. Era muito mais fácil fazer coisas com seu escudo. É claro que eles tinham um dever e tinham que assumir a liderança. Quando chamados, eles conseguiram encontrar o endereço da livraria imediatamente e se prepararam para prendê-la e fechá-la. Todd se orgulhava de sua perspicácia, de sua capacidade de obter informações e de sua capacidade de elaborar estratégias. Embora inferior à garota antes dele, que havia feito um progresso incrivelmente louco recentemente, ele pelo menos a derrotou completamente em termos de intelecto desta vez. Embora Melissa ainda não soubesse, ele já havia descoberto muita coisa sobre isso por meio de Selena, a única amiga relativamente próxima de Melissa, que conseguiu descobrir algo sobre ela e, portanto, aproveitou a oportunidade para agir. Todd acreditava que Melissa devia estar escondendo alguns pergaminhos de feitiços proibidos naquela livraria. Esconder os pergaminhos entre livros de aparência similar em uma livraria aparentemente comum não seria tão fora de lugar. HMPH, ainda tenho que dar a ela algum crédito por isso. E foram esses pergaminhos que lhe permitiram fazer um progresso tão rápido. Foi uma pena que ela tivesse que encontrar o espirituoso Todd, e ela iria pagar por isso. Todd não conseguiu evitar rir loucamente, como um vilão típico de história em quadrinhos, enquanto observava o rosto pálido de Melissa. Mas considerando que tal risada era semelhante à de um personagem secundário que muitas vezes acabava morto, ele decidiu se conter. O que foi, finalmente com o medo? Zombou Todd com os braços cruzados. Peça desculpas pelo chute que você me deu 3 dias atrás e eu vou considerar chamá-los de volta. 3 dias atrás, como sempre fazia, Melissa escolheu Todd e o desafiou para uma queda de braço. Todd, sendo o homem que era, concordou. Ele mal imaginava que tudo o que aconteceria em seguida seria uma das maiores humilhações que ele já havia experimentado em sua vida. Um segundo. A partida durou apenas um segundo. Todd nem teve tempo de reagir quando seu braço bateu contra a mesa. Seu corpo foi puxado para o lado, e tudo o que ele viu foi o olhar depreciativo de Melissa como se ele fosse um pedaço de lixo. O mesmo resultado ocorreu nas 2 rodadas seguintes. Ele havia perdido para uma dama 3 vezes seguidas e isso tinha sido na frente de outros. Dominado pela raiva, Todd começou uma briga. Então, ele foi derrubado com um chute. E ficou completamente atordoado naquele momento. Depois de passar 3 dias se acalmando, ele planejou essa vingança. Vocês. Melissa estava realmente assustada com eles e até sua voz estava tremendo. Ela olhou para Todd e os outros, incrédula. Ela não conseguia acreditar que eles realmente tinham feito algo tão estúpido.
Uma analogia para isso era como pular voluntariamente em um moedor de carne e alegar orgulhosamente que era um massageador. Com o tempo, todos veriam que tipo de massagem esse moedor de carne daria. Tentar tomar a livraria era tão ridículo quanto uma formiga dizer que queria levantar um elefante. Isso foi simplesmente a ação de uma pessoa enlouquecida. Ao mesmo tempo, ela também se sentiu triste porque Selena havia deixado escapar seu segredo. Melissa sabia que era extremamente difícil para Selena se juntar a Secret Hightower sendo uma cidadã medíocre sem nenhum talento extraordinário. Contra Todd, que era literalmente uma terceira geração da Secret Hightower, ela só podia ceder. Mas Selena tinha sido a única com quem ela tinha falado sobre a livraria. Naquela época, ela tinha acabado de voltar da livraria, e a confidencialidade da livraria ainda não tinha sido elevada a esse nível. Além disso, naquela época, ela não tinha entendido o que a livraria significava. Melissa tratava Selena como uma amiga de verdade, mas agora ela se sentia traída. Além da tristeza, Melissa estava ainda mais aterrorizada. Pare. Chamos de volta. Melissa estalou, tremendo levemente enquanto erguia sua espada. Ela realmente não conseguia imaginar o que aconteceria se o chefe Lin ficasse bravo. O chefe Lin certamente saberia quem causou isso. E uma vez que a causa e o efeito estejam claros, eu também posso ser culpado. Mas agora é ainda pior. Eles vão fazer alguma coisa com a livraria. Seja confiscando a livraria ou fechando-a. Não, até mesmo uma busca é uma ideia totalmente aterrorizante. Se o chefe Lin ficasse bravo, a torre do rito secreto não seria destruída. Todd sumiu que Melissa finalmente estava com medo e riu. Então implore. Se você implorar, implore minha bunda. Com medo e remorso, Melissa não conseguiu mais suportar esse cavaleiro sabichão de terceira geração. Ela condensou seu éter em sua espada erguida e voou em direção a Todd em alta velocidade, como uma flecha disparada. Todd ficou surpreso. No entanto, ele havia aprendido a lição depois de ter levado a pior anteriormente. Um escudo invisível de éter apareceu de repente diante dele, bloqueando a espada de Melissa. Ele deu um suspiro de alívio. Felizmente, ele veio com um objeto transcendental chamado escudo de proteção. Todd riu e disse, é inútil. Este escudo pode resistir ataques abaixo do nível destrutivo. Não há como você quebrá-lo. Mas Melissa não desistiu, recuando e atacando em alta velocidade. Explosões de éter estalavam continuamente enquanto ela continuava a golpear o escudo dele. O que parecia um fluxo de dados apareceu em seus olhos e, de repente, o escudo parecia cheio de falhas. Chave da porta. Mediano origens. A pedra angular de todas as coisas. Uma chave mestra que poderia abrir qualquer coisa. Agora, aos olhos de Melissa, aquele escudo não aguentaria mais nenhum único golpe. E finalmente, rachadura. O escudo foi quebrado. Enquanto Tu olhava assustado, Melissa voou em sua direção em alta velocidade e atingiu sua barriga com o punho. Então, ela levantou o pé e o chutou no rosto. Bam! Com um estrondo, o rosto de Tu foi plantado no chão. Francis era um cavaleiro oficial de nível Pandemônio. De acordo com o sistema de nível na Torre do Rito Secreto, o título de cavaleiro oficial era mais alto do que o de cavaleiro aprendiz, que por sua vez era mais alto do que o de cavaleiro trainee. Claro, o grau de um cavaleiro não era uma boa representação de sua força. Havia também muitos cavaleiros trainees de nível Pandemônio, e quanto aos cavaleiros oficiais, qualquer pessoal autorizado da Torre do Rito Secreto não nomeado como um grande cavaleiro radiante era um cavaleiro oficial. Naquele momento, ele estava em uma missão. Francis conduziu seus homens até uma livraria comum, pronto para tomá-la imediatamente, para dar ao filho do grande cavaleiro radiante o fim perfeito que ele desejava. Noite de Mongols capítulo 226. Sem aviso ou indicação você tem certeza de que esta livraria? Disse Francis enquanto olhava para a vitrine a uma curta distância. A loja era exatamente como o relatado, sem nenhuma placa, decoração ou nada de especial. Comum e pobre eram palavras que qualquer um que visse isso usaria para descrevê-lo. No entanto, o café do livro ao lado, que ainda não estava aberto, parecia refrescante e chamativo. Mesmo se situado no Central District, seria considerado um lugar de luxo. O contraste era particularmente evidente porque as duas unidades eram adjacentes uma à outra. Embora Francis não tivesse tino para negócios,
Ele não pôde deixar de pensar que o café da livraria havia escolhido deliberadamente montar uma loja ao lado de uma livraria para aumentar seus negócios. Pensando dessa forma, talvez suas ações de hoje pudessem fazer com que o café da livraria perdesse um pouco de sua vantagem competitiva. Bem, desculpe por isso então. O canto dos lábios de Francis se curvou em um sorriso perverso. Um cavaleiro corpulento ao lado dele respondeu com uma voz rouca: sim, não há engano. Esta é a livraria que Selena mencionou. Mas é a única livraria que resta na área. É estranho que uma livraria no meio do nada há anos ainda não tenha fechado, e tudo o que aconteceu nos últimos meses foi perto. O cavaleiro corpulento hesitou por um momento, então disse: devemos esperar até que o jovem mestre Todd nos dê uma ordem antes de decidir se devemos prosseguir. Francis o dispensou com um bufo frio. Você não consegue ver o que mestre Todd quer que façamos? Especialmente quando ainda não há nenhum aviso até agora. Você é muito inexperiente. Oh! O robusto cavaleiro coçou a cabeça, ainda preocupado. Mas a força de Melissa melhorou tanto ultimamente que até o capitão Robert falou muito bem dela. O jovem mestre Todd será páreo para ela. E se? E se ele tivesse ficado inconsciente ou amarrado e incapacitado e não tivesse como enviar uma mensagem? O jovem mestre Todd tem o escudo de proteção, Francis disse com um olhar como se estivesse observando um idiota. É um objeto transcendente dado por seu avô para protegê-lo de danos. Qualquer ataque abaixo do nível destrutivo é tornado inútil. Você acha que Melissa é capaz disso? Kim, você é só músculos e nada de cérebro. Oh, oh! O robusto cavaleiro de repente se iluminou e sorriu timidamente. Oh, entendo. Isso é esperado do jovem mestre Todd possuir um objeto tão transcendente. Eu realmente o invejo, ele disse. Francis zombou com desgosto. Sim, sim. Isso é nascer com isso. Não adianta ter inveja. Se você tem tempo para se preocupar com isso, é melhor cumprir a missão, e talvez o jovem mestre Todd fique satisfeito e o recompense com um objeto transcendente. Francis então acenou para os que estavam atrás dele e conduziu seus homens em direção à livraria. Na opinião de Francisco, essa missão era tão simples quanto uma excursão. De acordo com as informações fornecidas, havia apenas um jovem proprietário e uma assistente que vieram à livraria há pouco tempo. Ambos eram pessoas comuns. Portanto, as coisas se tornaram especialmente simples. Tudo o que eles precisavam fazer era entrar, derrubá-los e manipular suas memórias, depois procurar na livraria por artigos proibidos. Claro, mesmo que nada fosse encontrado. Já havia um plano B preparado. Francis caminhou rapidamente em direção à livraria, animado. Vamos lá. Siga-me. Esta missão é tão fácil quanto pegar doces de um. De repente, ele congelou no meio da frase. Francis viu várias pessoas saindo da velha e surrada porta da livraria, que obviamente já havia sido consertada com tábuas. À frente do grupo estava um velho de terno. Seu cabelo estava manchado, e seus olhos verdes e redondos lançavam um olhar sinistro. Em suas mãos estava uma escultura de pedra danificada de uma gárgula. Ele primeiro olhou para dentro da loja e disse algumas palavras, depois acenou com a cabeça de forma respeitosa e humilde. Depois disso, ele fechou a porta e deu alguns passos para trás antes de dar a Francis e seu grupo um sorriso frio e sinistro. 1 ou 2, 3. 6 anormais e 2 Pandemonium Ranks. Que boa maneira de terminar o dia. Parece que o chefe Lin até preparou a oportunidade de testar sua força. Sua última observação, é claro, foi dirigida aos outros 4 que tinham acabado de assistir à aula do Sr. Lin e tiveram suas percepções ideológicas expandidas. Atrás dele estavam Soaringo e Vern, Gal e o trio de codinome. Aqueles de Bloodfast, incluindo o jovem nobre, não eram um grupo obediente e cumpridor da lei. Até mesmo o jovem nobre Snowflake também gostava de assistir a coliseus e lutas subterrâneas e perseguir expoentes emocionantes. Agora, os poucos tinham um brilho frio nos olhos, como se fossem uma matilha de lobos famintos observando sua presa. Era como se um grupo de pessoas más tivesse entrado no palco. Esta é a missão do Sr. Lin e ela deve ser cumprida. Em contraste, o comportamento autoritário de Francisco e seus homens, apenas alguns momentos antes, havia desaparecido e eles agora se tornaram vítimas pobres e indefesas. Francis não foi o único estupefato. Seus homens atrás dele também chegaram à conclusão, não é o F. King Wind.
Com os olhos arregalados em choque e os corações batendo forte, todo senso de racionalidade desapareceu em um instante enquanto o medo se espalhava rapidamente e criava raízes em seus corações. Como pode ser Wilde? Por que Wilde está aqui, aparecendo em uma livraria tão comum? O que fazemos agora? O que podemos fazer? Isto é um sonho. Frank Wilde, o mago negro de nível destrutivo, o Faceless Black Scully, e a causa direta da aposentadoria de Joseph, apareceu diante deles. Sem qualquer aviso ou indicação. Um supercriminoso extraordinário procurado tanto pela União da Verdade quanto pela Torre do Rito Secreto tinha acabado de sair desta livraria decadente e comum. E os 4 que o seguiam eram todos de nível Pandemonium. Tal formação poderia facilmente dizimar uma região inteira. Recuem, recuem, recuem. É uma armadilha. Francis estava morrendo de medo e não teve tempo nem de considerar por que Wilde estava ali. Cada centímetro do seu corpo gritava para ele fugir. Os outros deram meia volta e correram, sem nem precisar de sua ordem. Essa era uma classificação destrutiva. As forças em questão estavam muito longe de sequer oferecer uma luta decente. Francis teve que primeiro garantir que eles saíssem vivos antes mesmo de relatar o ocorrido aos seus superiores. No entanto, assim que ele se virou para correr, Francis viu uma enorme criatura canina flutuando no meio da estrada. Sua forma esquelética pálida alagou suas mandíbulas, revelando carne, dentes e globos oculares salientes. Francis ficou branco como um lençol. É um final perfeito mesmo. Estou tão morto, pensou Francis consigo mesmo enquanto sorria sombriamente. Droga. De onde eles são? O rosto de Claude escureceu de repente e ele se levantou de seu ponto de observação no telhado e observou os cavaleiros da Torre do Rito Secreto à distância, que estavam indo direto para a livraria, completamente desprevenidos. Ele parece ser da divisão de combate, eu acho. A facção Oswald, murmurou o compatriota de Claude ao lado dele. Eles não foram informados sobre nossa operação e vieram por conta própria. Por vontade própria. Claude tinha uma expressão feia no rosto. Isso era completamente ridículo na opinião dele. E se Wilde percebesse que algo estava errado e fizesse com que toda a emboscada deles desmoronasse porque esses idiotas agiram por conta própria? Descubra quem são eles e o motivo da sua vinda. Espere um minuto. Claude fez uma pausa repentina. Ele pensou em outra possibilidade. Será que o Sr. Lin planejou isso intencionalmente para evitar disputas entre seus clientes? Noite de Mongols capítulo 227. O verdadeiro motivo do chefe Lin. Isso também poderia fazer parte do plano do chefe Lin. O momento eureka de Claude não foi infundado. Como eles iriam agir em frente à livraria, eles naturalmente também levaram em consideração a linha de pensamento e os desejos do Sr. Lin. Na verdade, isso poderia ser considerado o detalhe mais importante. A avaliação atual revelou que o chefe Lin não se importava com um relacionamento cooperativo ou competitivo entre os seus clientes. Um exemplo foi o episódio em que a Secretary Tower trabalhou junto com Vincent. Outra seria a relação rival entre a Sra. G, da Holy Resource Development, e a vice-chefe da filial, Sherry, da Câmara de Comércio de Ash. Mas e se houvesse hostilidades entre os clientes da livraria que envolvessem vida ou morte? Talvez para o chefe Lin, isso fosse apenas mais uma comoção insignificante, indigna de seu tempo. No entanto, se uma morte resultasse de seus clientes se colocando uns contra os outros, isso poderia ser uma fonte de diversão perdida para o chefe Lin. Ainda havia muitos fatores indeterminados. Porque, desde o começo, o misterioso e poderoso Boss Lin sempre foi neutro. Ele sempre foi gentil com seus clientes e nunca tomou partido entre o bem e o mal. A recente realização de sua cruzada contra a Igreja do Domo com o conselho do chefe Lin os induziu inconscientemente a pensar que o chefe Lin era amigável e estava do lado da justiça. O coração de Claude afundou quando ele teve esse pensamento. Se tudo o que aconteceu aqui foi orquestrado pelo chefe Lin, então isso significaria que Wilde não tinha mais valor nem interesse para ele. Caso contrário, a Secretary Tower nunca teria a oportunidade de apreender Wilde. Não é como se houvesse algum precedente. Claude manteve os olhos fixos em Wilde e seus 4 novos lacaios, ou melhor, 4 novos clientes, todos os quais encontraram Francis e sua equipe do lado de fora da livraria. O professor perguntou anteriormente sobre o paradeiro de Wilde na esperança de receber alguma ajuda do dono da livraria. Infelizmente, ele nunca recebeu nenhuma resposta. Pelo contrário,
De acordo com as informações que obtivemos, Ackermann foi diretamente apresentado ao trabalho de Giz e Schill e mais tarde contribuiria muito para o crescimento do Spider. Receio que isso apenas revele a posição do dono da livraria. Ele não quer que seus clientes ataquem uns aos outros. Claude teve a sensação de que havia deduzido com precisão as intenções do chefe Lin. Ao mesmo tempo, seu coração afundou até o fundo. Não há razão para que tal coincidência ocorra agora. Eles haviam se preparado originalmente para emboscar Wild e seus lacaios quando eles não estivessem preparados, com uma rápida onda de ataque para obter os melhores resultados e pegá-los desprevenidos. A força de Wild não podia ser subestimada, mas a torre do rito secreto também não era fraca. Até mesmo os de nível supremo podem se tornar alvos deles, muito menos os de nível destrutivo. Capturar Wild com suas forças atuais aqui pode ser um exagero, mas se fossem pegos desprevenidos, feri-lo gravemente ainda era uma possibilidade. Além disso, eles ainda tinham sua principal força correndo para o local, José. No entanto, as decisões precipitadas tomadas por Francis e os outros assustaram Wild, fazendo com que esse inimigo já poderoso ficasse em alerta. Além disso, ele tinha aqueles poucos Pandemonium Ranks e um Skillwolf com ele. Se as precauções padrão estivessem em vigor, esta missão realizada pela Torre do Rito Secreto já teria sido declarada um fracasso. Prosseguimos com a operação? Perguntou um membro com seu martelo de batalha erguido, aguardando ordens. Claude conteve suas emoções e murmurou, claro. Todas as unidades ouçam, nosso objetivo principal foi alterado para extrair aqueles 8 cavaleiros oficiais. Não importava se as ações de Francisco e seu grupo eram contra o protocolo ou se estavam sob ordens de alguém. Nesse ponto do campo de batalha, eles ainda eram membros da Torre do Rito Secreto, até mesmo camaradas. No caso de a missão original ter sido comprometida, garantir a segurança dos camaradas ainda tinha precedência. O que aconteceu depois? Seria resolvido internamente depois que tudo terminasse. Sim. Respondendo em uníssono, os membros da Torre do Rito Secreto em posição executaram suas ordens e se separaram. Um grupo empregou a furtividade para continuar seu plano de emboscada. Outro grupo abandonou seus disfarces, revelando-se a Wild e imediatamente capturando a atenção de Gal e dos outros 3 que estavam com ele. Outra emboscada. Como um mago desonesto com anos de experiência em combate, Gal era capaz de reagir instantaneamente e avaliar a força de seus inimigos. Ele ficou surpreso com o que descobriu. Essa emboscada foi preparada para um rank destrutivo. Isso tudo não é um pouco extremo demais? Como alguém acostumado a ser perseguido, ele se assustou e entrou em pânico, avaliando que tal conjunto de forças para uma emboscada para lidar com ele era um exagero. Então, no momento seguinte, ele percebeu que eles tinham vindo atrás de Wild. Os olhos de Gal se arregalaram. As posições no campo de batalha agora estavam assim. Força principal da Secret Hightower contra o time de 4 homens de Gal, Francis e seus 8 cavaleiros contra Grady. Ele imediatamente lançou vários monstros de retalhos ao seu lado para se defender e então avançou em direção ao grupo de Francis, agitado. Nid e Falcon e os outros 2 só conseguiam olhar em choque. Como uma pessoa astuta como ele, que sempre se escondeu e dependeu dos outros, se tornou tão feroz. É uma emboscada mesmo. Will zombou, mas não pareceu nem um pouco surpreso. Não era tão difícil de adivinhar. Se havia alguns escolhendo confrontar diretamente, então naturalmente também haveria outros preferindo uma abordagem furtiva. Sublinhado apoie-nos no romance hospedado sublinhado a arte do engano. Na verdade, esse não era um plano ruim. Era uma pena que Wild não fosse um mágico qualquer de estilo acadêmico. Em vez disso, ele era um carrasco cruel com centenas de batalhas em seu currículo. Além disso, tudo isso certamente estava dentro dos cálculos do chefe Lin. Como ele já havia completado sua missão e também finalmente superado o arrependimento de perder discípulos sucessivos, o chefe Lin deve ter presumivelmente notado sua única fixação no momento. Já faz um tempo. Giuseppe. Com seus brilhantes olhos verdes brilhando por trás da máscara, Wild olhou para longe e encontrou o olhar do tão esperado Giuseppe. Depois de 2 longos anos, esses 2 que compartilhavam uma suposta obsessão um pelo outro finalmente se reencontraram. Giuseppe estava no telhado e deu um tapinha nas costas de Claude. Olhares familiares, mas estrangeiros, cruzaram-se sem qualquer comunicação. Ambos entenderam os pensamentos e intenções um do outro.
Ele está mais forte do que há 2 anos. X2 Mas eu também. X2 O contato visual foi passageiro. Giuseppe agora entendia que conter e capturar o Wilde não era mais possível. A força de seu oponente havia se tornado mais poderosa do que ele havia previsto inicialmente e o plano de emboscada agora era totalmente ineficaz. Wilde agora entendia que o teste que foi interrompido não poderia mais ser completado. Ele podia ver a luz que havia retornado aos olhos de seu oponente. Não importava se eles lutassem ou não, ele estava apenas com medo de causar uma perturbação ao chefe Lin. Mas não importava. Aqueles poucos da torre do rito secreto já estavam meio mortos enquanto Gao e os outros tinham feito uma exibição decente. Wilde agora podia dizer as deficiências de cada pessoa, portanto o propósito do teste tinha sido cumprido. Wilde assobiou e Grady reagiu, varrendo todo o time e desaparecendo num piscar de olhos. A batalha chegou a um fim abrupto. Giuseppe assumiu o comando de Claude e liderou a operação de limpeza do campo de batalha, incluindo o resgate de Francis e dos outros, todos ainda em choque e gravemente feridos. Claude contou ao seu professor sobre a hipótese que ele tinha. Balançando a cabeça, Giuseppe respondeu, se fosse assim, o chefe Lin nem teria dado a chance de cruzarmos nossos caminhos novamente. Claude enrijeceu-se e perguntou com ligeira hesitação, então. Olhando para a livraria à distância, Giuseppe continuou, o chefe Lin obviamente quer que eu e Wilde tenhamos um confronto onde ele escolherá o vencedor para treinar como um supremo. Noite de Mongols capítulo 228, Doris dentro do sonho. O chefe Lin não se opõe à hostilidade entre Wilde e eu, pois nem teríamos a chance de nos encontrar aqui se esse fosse o caso. Ele apenas acredita que ainda não é o momento. Da perspectiva atual, ele está fazendo com que Wilde o ajude a recrutar mais clientes para ele. Esse é o valor de Wilde para ele. Quanto a nós, nós o ajudamos realizando certas tarefas que são minúsculas demais para ele. Já que ele está nos preparando para um confronto direto, isso deve significar principalmente que Wilde terminou de fornecer todo o seu valor ao chefe Lin, que não precisa mais dele. Com isso, a animosidade entre nós dois pode finalmente chegar a uma conclusão. Tudo isso deve ter acontecido de acordo com o plano que o chefe Lin traçou sequencialmente. Essas palavras de Giuseppe ecoaram constantemente na mente de Claude até que a confusão foi resolvida e o grupo de Francis foi trazido de volta à torre do rito secreto. Escolhendo um vencedor entre os dois ranks destrutivos Giuseppe e Wilde, para ajudar a ascender ao rank supremo. Embora se soubesse desde o início que o gentil e amável dono da livraria, chamado Lin Ji, possuía um poder assustador, foram as palavras de Giuseppe que fizeram com que isso parecesse especialmente impactante. Como se tivesse recebido uma martelada no coração, Claude ficou completamente abalado. Esse tipo de ditado era familiar para ele. Qualquer cavaleiro recebendo treinamento na torre do rito secreto acharia assim. Um sistema de eliminação para escolher alguns candidatos adequados entre dezenas de cavaleiros aprendizes, para passar por um treinamento de elite onde apenas os melhores candidatos seriam escolhidos para se tornarem um grande cavaleiro radiante. José passou por isso, e Claude também. O chefe Lin, na verdade, tratou Giuseppe e Wilde da mesma maneira, o que significava que, para ele, treinar para chegar ao posto supremo era como cultivar repolhos. Os sentimentos conflitantes de Claude não podiam ser descritos com palavras. Como ele se lembrava, suas interações com Lin Jie podiam ser consideradas mais do que Giuseppe tinha. O chefe da livraria frequentemente se envolvia com ele em conversas triviais como um amigo próximo faria, e isso às vezes o fazia parecer uma pessoa comum. No entanto, com apenas essa frase de Giuseppe, a imagem de Lin Jie como uma pessoa comum ficou turva. Provavelmente é porque não consigo reconhecer corretamente o nível de poder do chefe Lin. Pelo que o professor disse, a batalha com o falso deus da igreja do domo foi precária e foi uma sorte que o chefe Lin tenha salvado o dia. Além disso, o fenômeno misterioso daquela batalha terminando silenciosamente em 5 minutos deixou muitos pensando. Entretanto, a torre do rito secreto havia classificado todas as informações sobre os detalhes daquele incidente, não revelando nada. Como a autoridade de Claude não lhe dava autorização suficiente, ele nunca foi capaz de sentir diretamente o verdadeiro poder do chefe Lin. Mas como o professor certamente já havia percebido isso antes, seu palpite certamente seria mais preciso. Claude balançou a cabeça, olhando para Francis e os outros esparramados nas cadeiras de uma forma patética.
Embora tivessem recebido tratamento, já que suas ações não foram autorizadas, o nível de tratamento que receberam foi apenas para garantir sua sobrevivência. Eles ainda permaneceram em um estado gravemente ferido. Naquele momento, todos estavam algemados em posições estranhas em suas cadeiras, parecendo terrivelmente assustados enquanto tremiam e gemiam miseravelmente de dor. Parecia que o estado mental deles já havia desmoronado antes mesmo do interrogatório começar. Esta era a sala de confinamento da Divisão de Inteligência, um local usado especificamente para interrogar criminosos. Embora Francis e os outros nunca tivessem pisado lá dentro, eles ouviram todo tipo de histórias de terror sobre o lugar. Uma vez lá dentro, toda a moral e valores defendidos pelos cavaleiros da Torre do Rito Secreto foram temporariamente abandonados. Não importava se alguém era um infrator interno ou se havia cometido um crime. Desde que alguém fosse trazido para dentro, não era mais considerado uma pessoa. Não, não. Eu não fiz nada que pudesse prejudicar a Torre do Rito Secreto. Sou ferozmente leal à Torre do Rito Secreto. A coisa toda foi um acidente. Eu não sabia, eu realmente não esperava que o Wilde estivesse lá. Se eu soubesse, mesmo se você me desafiasse, eu nem sonharia com isso. Francis se defendeu através de lamentos de medo. Ele estava prestes a se molhar de terror. Nunca em seus sonhos mais loucos ele se imaginaria trazido aqui. Ele pensou inicialmente que esta seria uma missão simples para tomar uma livraria comum, como um passeio no parque. Mas ela nunca imaginou que um Tiranossauro Rex sairia da livraria. Esse simples passeio se transformou no cenário de Jurassic Park, um despertar extremamente brutal. Ele também não era idiota. Pela escala da operação e das forças que a Secretariat Tower havia mobilizado, Francis imediatamente deduziu que havia cometido um grande erro. Ele inadvertidamente alertou o inimigo, e a tentativa de cercar e encurralar o Wilde foi frustrada, tornando toda a operação infrutífera. Mas isso tudo foi apenas um acidente. Mesmo que eu tenha agido sem autorização e abusado do meu poder para tomar a livraria, eu ainda não tinha nem levantado um dedo. No máximo, tudo o que fizemos foi ficar na livraria. Certamente isso não pode ser considerado um crime. Porque tenho que ser levado para a sala de confinamento. Francis cerrou os dentes. Ele ainda não conseguia entender o raciocínio, não importa o quanto ele quebrasse a cabeça. Todos os seus segredos logo seriam expostos quando ele entrasse na sala de confinamento. E mesmo que ele se recusasse a falar, uma resposta seria arrancada dele mais cedo ou mais tarde, então ele preferia tomar a iniciativa. Francis não podia estar se importando com os superiores neste momento e seu rosto ficou ainda mais pálido. Ele ser levado para a sala de confinamento significava que Giuseppe realmente não se importava com o atual grande cavaleiro radiante Oswald, avô de Todd. Talvez até Sir Oswald possa ser punido junto comigo. Mas independentemente de Oswald estar em apuros ou não, Francis definitivamente estava. Francis estava encharcado de suor frio. Na esperança de sair da sala de confinamento inteiro, ele simplesmente contou toda a verdade sobre as ordens de Todd para tomar a livraria e o conflito entre Todd e Melissa. Mas inesperadamente, o rosto de Claude ficou mais sombrio depois que ele ouviu tudo isso. Achei que fosse acidental, mas tudo isso foi planejado. Eles não apenas interromperam a operação como também pretendiam invadir a livraria desde o início. Ignorando os uivos e gritos de Francis e seu grupo, Cláudio virou as costas para eles e saiu da sala, instruindo seus subordinados a aplicar uma punição severa para esse bando. Eles ficariam trancados no escuro por 3 dias sem comida ou água, e uma vez feito isso, eles seriam rebaixados a cavaleiros aprendizes ou expulsos completamente. Cláudio então avistou Giuseppe se aproximando com uma Melissa cheia de culpa seguindo atrás. Embora a moça realmente tivesse algumas cicatrizes de batalha, ela não sofreu nenhum ferimento, o que fez Cláudio suspirar de alívio. Professor. Cláudio foi ao encontro deles e relatou os resultados do interrogatório. Giuseppe deu de ombros, aborrecido. Tudo o que ela faz é confiar em mim para limpar a bagunça dela depois de bater em alguém até deixá-la inconsciente. HMPH, eles começaram primeiro. Melissa retrucou. Vamos lá, quem ousaria brigar com você, sabendo quem é seu pai? Disseram que você era um mentiroso que só sabe tirar vantagem dos outros. José permaneceu em silêncio por um momento, seus olhos se estreitando em um piscar de olhos enquanto ele suspirava.
E quanto ao seu abuso de autorização e vazamento de informações confidenciais para pessoal não relacionado. Melissa estava visivelmente desanimada. A culpa é minha. Eu vou te ajudar a limpar a bagunça, mas você terá que ir em uma missão secreta. Oh! Enquanto acariciava a cabeça da filha, Giuseppe teve uma lembrança repentina daqueles dias do passado em que ele havia desistido de si mesmo. Sua filha tinha sido a que mais sofreu com aquelas fofocas. A partir de hoje, ninguém mais dirá isso, murmurou o velho cavaleiro grisalho. O chefe Lin estava certo. Para proteger melhor sua família, ele precisava primeiro melhorar a si mesmo. Vamos começar com Oswald então. Pesquisa original em Osted.novel. Depois de se despedir de Wilde e dos outros, Lin Jie teve a sensação de que não haveria mais clientes naquele dia e, portanto, decidiu entrar em estado meditativo para continuar praticando sua magia e esgrima no Reino dos Sonhos. Ele deixou sua estrutura básica de Reino dos Sonhos e ficou em um vazio sem fim. Escuridão sem limites o envolveu junto com muitos outros reinos dos sonhos que brilhavam como estrelas no céu noturno. Na maioria das vezes, era ali que ele aprimorava suas habilidades com a espada e a magia. O reino dos sonhos fundamental era sua antiga residência e era usado para propósitos de pesquisa. O reino dos sonhos que ele havia estabelecido na igreja central da igreja do Domo era temporário, altamente instável e desde então entrou em colapso depois de ser trazido à realidade. O excesso de éter restante foi reutilizado para praticar suas habilidades de esgrima. Além disso, ele ocasionalmente podia encontrar e ver os sonhos dos outros aqui. Hoje, como de costume, Lin Jie planejou encontrar um reino de sonho interessante após sua prática. Mas quando ele acidentalmente se deparou com um certo reino de sonho esverdeado, Lin Jie viu um rosto familiar. A imagem de uma linda elfa loira com olhos azuis oceano, em um elegante vestido branco, invadindo sua livraria em uma noite chuvosa, de repente passou por sua mente. Doris. Noite de Mongols capítulo 229. Lin Jie está observando Doris. Lin Jie ficou brevemente atordoado quando sua flutuação entre os sonhos parou abruptamente. Ele ficou na beira do sonho, observando de cima e mais uma vez verificou cuidadosamente o que tinha visto. De pé na floresta e olhando para a distância, a solene, porém bela, elfa brilhava com esplendor. Foi aquela senhora rica e super cliente que visitou a livraria em uma noite chuvosa sob recomendação de Gizi Xiu e comprou incríveis a 30 cópias de emblems e totens. É ela mesmo. Que coincidência. Lin Jie abriu o sorriso afável de sempre que cumprimentava seus clientes. Já faz alguns meses, será que o clã dela terminou a prévia daquele livro? Assim como ele costumava fazer quando assistia a outros sonhos, Lin Jie deixou sua consciência afundar, transcendendo a fronteira entre o vazio externo e o reino dos sonhos, chegando ao sonho da outra parte. À primeira vista, a impressão inicial que esse sonho deu foi que tudo era verde, pois o cenário parecia ser uma floresta primitiva. Enquanto Lin Jie vagava, o ambiente o lembrou de uma época em que ele se aventurou em uma antiga floresta enquanto conduzia uma pesquisa folclórica, e isso evocou uma sensação de nostalgia. Ao redor dele havia enormes raízes entrelaçadas de árvores gigantescas infestadas de videiras cobertas de algas e um chão de floresta coberto por uma cama de folhas caídas. Como se na noite escura, criptógamas cintilavam e emitiam luzes azuis brilhantes em cantos e fendas, tanto perto quanto longe. Claro que quem mais brilhou naquele lugar foi, sem dúvida, a própria Doris. Brilhando com esplendor não era apenas uma descrição adequada da beleza arrebatadora da dama elfa. Ela estava literalmente brilhando, fisicamente. Doris usava um magnífico vestido branco com misteriosos, mas belos padrões dourados nas bordas, e essa tênue textura dourada podia ser vista indistintamente no tecido mácio. Um pingente de esmeralda em sua testa complementava perfeitamente seus olhos puros e turquesa. Em sua mão havia um cetro de bétula, com videiras entrelaçadas e uma flor de íris na ponta. Junto com seu longo e esvoaçante cabelo dourado, sua postura ereta e elegante expressão solene emanavam uma disposição de sacrossanto. Combinado com as estranhas fontes de luz brilhante ao redor dela dissipando a escuridão ao redor, ela parecia exatamente como uma rainha élfica de um conto de fadas. Achei que o cosplay anterior dela era fúnebre o suficiente. Então essa é realmente a forma final? Lin Jie coçou o queixo enquanto estava atrás dela, refletindo sobre o enredo desse sonho que ele refletia sobre os desejos internos de Doris.
Enquanto estava nos reinos dos sonhos de outras pessoas, Lin Ji não conseguia manipulá-los como desejava na maior parte do tempo. Seu corpo não era visível nem material para os outros, e era como se ele fosse uma aparição que só tinha a capacidade de observar. Somente se fosse como o caso de Silver, onde ele foi voluntariamente aceito em seu reino de sonho com total autoridade, Lin Ji poderia fazer o que quisesse. Caso contrário, querer mudar alguma coisa ou revelar seu corpo exigiria éter. Até agora, Lin Ji acumulou apenas uma quantidade escassa de éter, e foi o que ele recuperou depois que o reino dos sonhos da capela central da igreja do domo desmoronou. Naturalmente, Lin Ji não suportaria usá-lo em tal ocasião, e apenas observar seria suficiente. Tendo lido especificamente o livro de Sigmund Freud anteriormente, ele adquiriu algum entendimento teórico sobre sonhos. Embora o propósito inicial fosse interpretar seus próprios sonhos, depois de algum tempo e esforço interpretando, Lin Ji finalmente verificou que não havia sonhado com Silver, mas que havia invadido o reino dos sonhos de Silver por acidente. No entanto, ele ainda estava confiante em sua capacidade de interpretar sonhos. Embora ele não consiga interpretar seus próprios sonhos, os sonhos dos outros ainda podem ser realizáveis. MHMM. A movimento, a trama desse sonho está começando a se desenrolar. Lin Ji levantou uma sobrancelha enquanto observava Doris inclinar a cabeça e olhar para longe antes de levantar o cajado em suas mãos. Nesse momento, um brilho radiante de luz começou a se espalhar em todas as direções como se estivesse formando um encantamento sem forma inicialmente. Tremores vagos começaram, mas foram contidos pelo encantamento. No entanto, eles logo se tornaram mais violentos, pois a terra tremeu e até mesmo as árvores ao redor pareciam estar penduradas por um fio. Encontre o original em Agaste Novel. Ao mesmo tempo, a superfície do solo começou a rachar e inchar, como se um grande terremoto tivesse devastado o lugar. Somente a área ao redor de Doris que estava envolta em luz permaneceu ilesa. Os sonhos podem ser fragmentados e bizarros, mas às vezes eles tecem uma lógica autoconsistente para completar uma história. Lin Ji gostava de vasculhar esses reinos de sonho para matar o tédio em busca de histórias e também para satisfazer o desejo humano inato de voyeurismo. Pelo que parece, Doris havia incorporado sua personagem cosplay, criando um verdadeiro sonho de elfo. Shunibiuísmo no seu melhor. Lin Ji tinha um olhar estranho no rosto enquanto se perguntava se estava imaginando coisas. Parecia que nesses reinos de sonho de seus clientes, cada um deles parecia sofrer de shunibiuísmo. TSSS. Isso não é muito frequente. Algo não bate. Lin Ji balançou a cabeça com uma carranca. Doris não pode ser uma elfa. Pode? Não, não, não. Isso não pode ser possível. Embora ele soubesse que elfos já existiram neste mundo, isso aconteceu há muito tempo, durante a Segunda Era, há várias dezenas de milhares de anos. Como é possível que ainda haja elfos a Solteinorzin? Além disso, Doris foi recomendada por Jizishio e ela quer restaurar a glória de seu clã. Se ela é realmente uma elfa, por que ela seria apresentada por um humano comum para vir aqui em busca de ajuda e até mesmo atendê-la? E ainda comprou 30 cópias do mesmo livro. A julgar pelo olhar dela naquela época, Lin Ji percebeu que Doris confiava completamente nele. Se ela for realmente uma elfa, ela não seria capaz de dizer que meu livro é apenas um livro acadêmico comum e não um livro de magia. Eu realmente devo estar pensando demais, Lin Ji murmurou enquanto suas sobrancelhas fortemente franzidas começaram a se soltar. A dúvida que surgiu gradualmente desapareceu. Deve ser o surgimento recente de traços de poderes sobrenaturais que está me deixando paranoico. Na verdade, depois de pensar bem, se até mesmo um fracote como Gabriel pode controlar a Igreja do Domo, como poderia haver raças transcendentais poderosas existindo neste mundo agora? Ele se acalmou e continuou observando a silhueta de Doris. Seguindo a direção do olhar de Doris, Lin Ji viu uma figura enorme do chão saltando alto e no céu como se fosse uma baleia rompendo a superfície do oceano. Lin Ji piscou e observou atentamente enquanto a figura dominante descia sobre Doris. Na escuridão sombria, a figura titânica parecida com uma lampreia revelou uma grande boca circular cheia de dentes afiados enquanto estendia inúmeros tentáculos horripilantes e mergulhava opressivamente em direção ao minúsculo elfo abaixo. Traço. Doris previu mais uma vez uma fissura no reino dos sonhos capaz de ameaçar todo o seu clã élfico. Como sempre,
Ela teria essa previsão de antemão e informaria seus clãs para se refugiarem antes de elaborar uma estratégia para lidar com o inimigo. Desta vez, ela decidiu usar a si mesma como isca para atrair a atenção do inimigo. Mas desde o momento em que começou, parecia que algo estava um pouco errado. Como se ela pudesse sentir um olhar penetrante olhando para ela atentamente de algum lugar invisível. Noite de Mongols capítulo 230, Caminhantes subterrâneo. Doris começou a suar frio. Parecia que alguém observava de perto, mas ela tinha certeza de que não havia ninguém atrás dela. Seu encantamento da terra cobria quase 1 km², e ela certamente notaria se houvesse alguém naquele alcance. Mas o fato é que não havia nada atrás dela. Ao mesmo tempo, Doris jurou que não estava alucinando. Como profetisa, preditiva e perceptiva eram seus aspectos mais importantes, e seu senso de intuição estava ligado ao seu próprio ar de mistério. Dada sua habilidade de nível destrutivo, sua intuição estar errada era mais ridícula do que um nível supremo tropeçando nos próprios pés. Então, a verdade era que tinha que haver alguma existência poderosa e desconhecida com um olhar fixo nela todo esse tempo. Mas atualmente, Doris não tinha tempo para se preocupar com quem estava observando. O momento de distração era o máximo que ela podia pagar. Desde o início, sua atenção estava totalmente focada na fissura do reino dos sonhos que se agitava diante dela. Andador subterrâneo. Esse era o nome da besta dos sonhos que havia rompido a fissura do reino dos sonhos. Doris recebeu seu nome e nível de poder de sua profecia, bem como de algumas imagens fragmentadas. Esta fera onírica era de nível destrutivo muito poderoso, e provavelmente era mais do que Doris conseguia lidar naquela paisagem florestal por causa do terreno, bem como do tamanho e das qualidades da fera onírica. Havia algo peculiar sobre essa fissura no reino dos sonhos também. Ela se abriu nas profundezas do subsolo. Portanto, seu cenário ideal de costurar a fissura do sonho com antecedência não era viável. A única opção restante era cercar e matar esse subterrâneo Walker. No entanto, o subterrâneo Walker podia se mover livremente no subsolo e tinha uma casca muito dura que secretava um ácido corrosivo. Além da capacidade de escapar rapidamente, ele também podia causar grandes danos ao ambiente ao redor. A situação era muito problemática. Se Doris estivesse enfrentando a fera dos sonhos sozinha, ela poderia usar alguns feitiços destrutivos em larga escala para cavar 1 metro no chão e forçá-la a sair. Mas agora, ela tinha que proteger seu povo e também a floresta em que eles viviam. Essa era a responsabilidade que vinha com seus poderes proféticos como profetisa. Estrondo. Está chegando. Os olhos de Doris se arregalaram e ela olhou para cima. O verme parecido com uma lampreia rompeu do chão como uma baleia saltando e disparou direto em sua direção com suas mandíbulas bem abertas. Uma torrente de lama, torrões e árvores lascadas foi levada embora por essa explosão. Doris segurou o cetro ereto em sua mão, inabalável e imóvel. Houve um clarão no cetro de madeira e um fino brilho horizontal de luz apareceu. Doris estendeu a mão e assumiu uma postura como se estivesse prestes a disparar uma flecha, e o cetro se transformou em um arco longo. Conforme ela se movia, a luz se fundiu para formar uma flecha brilhante na corda do arco. Seu olhar se concentrou em um ponto, e nem mesmo o vento forte e ondulante batendo em seu rosto a fez estremecer. O subterrâneo Alqueira alargou avidamente seu bocal ao máximo, revelando a garganta profunda e escura atrás de anéis após anéis de dentes afiados como navalhas. Neste momento, Doris soltou a corda esticada do arco. Uau! A flecha brilhante disparou pelo ar, transformando-se em uma brilhante ponta de luz, perfurando diretamente a garganta do andarilho subterrâneo e seu corpo. Gak, gá! O enorme verme atacou com força no ar e disparou para cima como se uma espinha de peixe estivesse alojada em sua garganta. Ele se debateu violentamente em todas as direções enquanto os anéis de dentes encolhiam de volta para a carne de suas mandíbulas a cada convulsão de seu corpo. Batida. As árvores ao redor foram varridas e caíram enquanto o ácido secretado pelo verme dissolvia tudo o que tocava em poças escuras e escaldantes. Somente a área protegida pelo encantamento da terra permaneceu segura e ilesa. Doris saltou para trás vários metros e puxou a corda do arco mais uma vez. Desta vez, ela disparou 3 flechas leves de uma vez que riscaram o ar em um flash e pousaram em seu alvo, que eram as feridas abertas no verme. O encantamento da terra colocava o solo sob o controle do conjurador. Anteriormente, ela havia endurecido a terra,
fazendo com que a casca dura do subterrâneo Walker fosse arranhada ao passar por espinhos de rocha irregulares, e era por isso que ele estava tão bravo. Nossa! O verme ficou furioso, e sons inimagináveis para o humano saíram de dentro de seu corpo. Muitos tentáculos se desenrolaram, agarrando-se às árvores e pedras ao redor enquanto ele disparava em direção a Doris mais uma vez. Doris respirou fundo, se acalmou e continuou atirando flechas no verme enquanto avançava rapidamente em direção ao local onde a formação de emboscada havia sido montada. Ela iria liderar o andarilho subterrâneo até lá. As coisas estavam indo conforme o planejado. Mas depois de um dos ataques, Doris viu o verme parar como se estivesse cansado, e alarmes começaram a soar em sua cabeça. Não é bom. Pesquisa original em Hosted.novel. O rosto de Doris enrijeceu e ela virou o cajado de volta à sua forma original. Ela estendeu a mão para reunir o éter ao seu redor enquanto entoava um encantamento. Um momento depois, o chão rugiu e trovejou, uma camada de cada vez, formando fortes paredes de terra. Muralha da fortaleza. O verme gigante levantou sua cabeça e parou. Então, seu corpo se contorceu rapidamente enquanto ele abriu sua boca fechada. De repente jorrou um jato de magma vermelho brilhante. A fissura do sonho se abriu no subsolo e, em virtude da estrutura corporal única do andarilho subterrâneo, ele podia engolir grandes quantidades de magma derretido e armazená-lo dentro de seu corpo. Magma infundido com éter derretido caiu em paredes de terra com um chiado e queimou tudo até ficar preto antes de começar a derreter a terra. No entanto, o magma em si não conseguiu causar muito dano. Conforme as camadas se desintegravam, o magma endurecia e fortalecia o solo, a terra e as rochas. A resposta de Doris certamente foi a correta. Mas o magma caiu sobre as árvores, causando chamas que surgiram instantaneamente e rapidamente se transformaram em um incêndio florestal violento. De longe, ouviam-se os gritos assustadores do seu povo. O coração de Doris afundou. Neste momento em que sua atenção foi desviada, Doris ouviu um rugido furioso. Quando ela se virou, o verme gigante havia parado de cuspir magma e mergulhado no chão. Parecia que o andarilho subterrâneo finalmente descobriu o que seu inimigo estava fazendo e retornou a um ambiente com o qual estava familiarizado, enquanto o poder de Doris estava disperso. Semelhante a um peixe retornando à água, o verme gigante se movia pelo solo com uma velocidade assustadora. Ruídos maiores de perturbação logo puderam ser ouvidos na direção dos elfos. Doris estava prestes a desistir de combater o fogo e ir salvar seu povo, mas vibrações sonoras vieram do chão. Estrondo. Por um breve momento, uma imagem passou pela mente de Doris, retratando a fissura do reino subterrâneo dos sonhos se alargando mais uma vez, e outro caminhante subterrâneo emergindo. Seus olhos se estreitaram quando ela percebeu de repente que essas feras oníricas viviam em rebanhos. Noite de Mongols capítulo 231. Ele tinha visto isso acontecer. Chamas estavam se espalhando pela floresta e os membros de seu clã estavam prestes a serem massacrados. Enquanto isso, outra besta onírica de nível de destruição estava prestes a aparecer. Doris se sentia impotente e estava cercada por todos os lados. Ela cerrou os dentes e deu passos rápidos na direção de onde estavam os membros do seu clã. Tenho que salvar o clã primeiro. O fogo devastou rapidamente a floresta, e o magma trazido das profundezas da terra parecia varrer tudo com seu poder destrutivo. Alta sacerdotisa. Uma elfa avistou Doris e gritou. Ela estava nervosa e seus olhos estavam cheios de medo. No entanto, isso foi substituído por indícios de esperança e confiança no momento em que viu Doris. Mãe. A elfa estava acompanhada de seu filho de 15 anos, mas pelo ciclo de crescimento de um elfo, ele era apenas uma criança de cerca de 6 a 7 anos. Em correspondência com sua idade, sua aparência parecia muito jovem também. Mesmo para os padrões humanos, ele ainda era apenas uma criança. Neste momento, ele estava agarrado à mãe e chorando. Lágrimas escorriam pelo seu rosto e havia um hematoma na perna, uma que ele deve ter conseguido por ter caído em pânico. A elfa esboçou um sorriso gentil na tentativa de acalmar seu filho. A alta sacerdotisa está aqui. O que devemos fazer agora, alta sacerdotisa? Ah! Aquela fera dos sonhos está chegando. Rápido, corra! Mais pessoas notaram Doris e lançaram olhares esperançosos para ela, e gritos de socorro ressoaram por todos os lados enquanto eles a procuravam em busca de ajuda.
Alguns dos elfos homens que ficaram começaram a se organizar e manter a ordem. Eles usaram magias básicas para apagar o fogo, mas as chamas crescentes logo os fizeram recuar. Os magos, guerreiros e arqueiros do clã foram todos levados para a formação de emboscada no outro extremo, enquanto aqueles que ficaram ali eram apenas elfos indefesos comuns. Embora círculos de matrizes defensivas tenham sido montados aqui, eles só poderiam suportar alguns ataques de classificação destrutiva. Essas matrizes poderiam resistir perfeitamente se fosse apenas um subterrâneo Walker. Acalmem-se. Não entrem em pânico. Doris primeiro bateu no chão com o cetro, permitindo que o som do cetro alcançasse os ouvidos de todos os membros do clã, e usou magia para acalmar seus nervos desgastados. Com a formação defensiva em posição, esses vermes podem ser contidos por enquanto. Vá para o altar agora. Os anciões farão os arranjos. Havia um sistema de teletransporte no altar, que podia teletransportar pessoas diretamente para Norzim. Mas, ao mesmo tempo, isso significaria que eles estariam desistindo desta floresta. Este seria o último recurso, mas a matriz de teletransporte só poderia mandar embora menos de um terço dos membros do clã. Doris lembrou dos outros que estavam à espreita no local da emboscada. Como os subterrâneo Walkers já os haviam detectado, a armadilha havia se tornado sem sentido. Doris conseguiu que pessoas no clã que pudessem lutar ficassem. Dessa forma, pelo menos uma das bestas poderia ser eliminada rapidamente. Mas o problema era que ainda havia mais um. Doris até teve um palpite definitivo de que não eram apenas dois, mas ainda mais. Esta não era mais uma invasão de sonho de nível destrutivo. Uma multidão de bestas oníricas de nível destruição era muito diferente de uma única de nível supremo. Se isso continuasse, as coisas só iriam de mal a pior. Isso é algo sem precedentes. A fissura do Reino dos Sonhos ainda está se expandindo, e a força que sempre conteve as invasões do Reino dos Sonhos parece ter enfraquecido consideravelmente. Algo terrível deve ter acontecido em algum lugar que eu não pude prever. A própria Doris ficou chocada. Ela tinha mais de 1000 anos e, mesmo sendo uma raça longeva, já podia ser considerada uma anciã. Durante esse tempo, desde que atingiu a maioridade, Doris serviu como alta sacerdotisa do clã, protegendo o clã e seu domínio, a floresta. Longe da cidade gigante feita pelo homem, Norzim, todos os tipos de espécies transcendentes que sobreviveram desde os tempos antigos estavam escondidas em seus respectivos assentamentos em declínio. Apenas homens de negócios e criminosos desesperados entrariam em Norzim e fariam contato com humanos. Só lidar com a invasão de feras oníricas do Reino dos Sonhos já era demais para eles. O mesmo aconteceu com o clã Iris, de onde Doris veio. Elfos não eram mais os guerreiros valentes do antigo reino que floresceram no passado. Ao longo dos anos, eles ficaram isolados e basicamente não enfrentaram muitas ameaças além de bestas dos sonhos. Aqueles que sobreviveram ao cataclismo também não eram descendentes de indivíduos poderosos e, portanto, os elfos comuns eram basicamente pessoas comuns e impotentes. Foi por isso que Doris precisou procurar a ajuda de Lady Silver, que supostamente os protegia. Espere. Lady Silver. Doris de repente percebeu que já havia pedido ajuda do grande ser. Na livraria de Norzim, onde a aura do Reino dos Sonhos de Silver havia descido, Doris conheceu a abençoada de Lady Silver, a simpática dona da livraria. Quando ela pediu ajuda para restaurar a antiga glória do clã Iris e receber as bênçãos de Lady Silver, o dono da livraria lhe vendeu 30 cópias do livro, Eu de Sigyn. Ele também disse que isso era uma preparação para seu trabalho futuro e esperava que os membros do clã de Doris pudessem dar uma olhada primeiro. Doris uma vez sentiu informações como resistência e sonho de dentro daquele livro. Depois de estudar cuidadosamente, ela também estabeleceu que esses eram conhecimentos relacionados a um sigilo rúnico. Ela sabia que esse sigilo continha uma magia poderosa, mas, ao mesmo tempo, também tinha um certo limite de aprendizado. Ao longo desses poucos meses, apenas uma parcela dos membros do clã Iris que tinham afinidade com o éter conseguiu lê-lo e, no total, havia menos de 100 que aprenderam a desenhar o sigilo. Mas na situação atual, isso inspirou Doris com uma nova ideia. Ela estava entendendo errado todo esse tempo. Essa runa não era, na verdade, destinada a todos aprenderem para receber a ajuda de Lady Silver, mas sim um meio de superar essa crise atual. L. tinha previsto isso.
Doris lembrou-se do sorriso misterioso do jovem dono da livraria e de repente sentiu uma grande sensação de alívio. Esperem! Doris gritou para seus membros do clã em pânico. Os membros do clã tinham uma confiança enorme em sua alta sacerdotisa, então eles imediatamente pararam e olharam para ela. Ela olhou ao redor e disse: "Uma vez eu trouxe a todos vocês o presente do abençoado de Lady Silver. Essa é a vontade de Lady Silver e a chave para nos tirar dessa crise. Aqueles que aprenderam o sigilo do livro, eu disse Gin, desenhem-no em si mesmos e nos outros de uma vez." Estrondo. A barreira defensiva estava desmoronando e o chão tremia continuamente. Embora com medo, os elfos agiram de acordo com a ordem de Doris. Depois que quase metade dos que aprenderam o sigilo pintaram Elder-Sigyn, a barreira foi quebrada e 2 Subterranean Walkers correram com suas bocas abertas. Um deles foi parado por Doris e os guerreiros, mas o outro aproveitou a oportunidade para mergulhar no chão. Os elfos se apertaram, empurrando e dando encontrões. A criança elfa de antes caiu no chão e começou a chorar. Brum! Careá, sua mãe olhou e viu o verme gigante sair do chão e se dirigir para seu filho com sua boca escancarada cheia de anéis e anéis de dentes afiados. Não! A elfa correu para abraçar seu filho, fechou os olhos com força e aguardou a morte. Mas depois de algum tempo, ela não sentiu mais a dor que havia imaginado. A elfa abriu os olhos em transe apenas para ver que o verme havia parado acima dela. Sua boca ainda estava se contraindo e ela quase conseguia sentir o hálito quente e rançoso soprando em seu rosto. No entanto, o verme não foi mais longe, até mesmo recuando como se estivesse com medo. Noite de Mongols capítulo 232, Deus disse, e o enorme corpo do andarilho subterrâneo pairava sobre a mãe e a criança, lançando uma sombra opressiva sobre elas. Ácido fumegante ainda pingava de suas partes bucais abertas, corroendo grandes buracos no chão enquanto caía em gotas. No entanto, ele não avançou e, em vez disso, encolheu-se no local como se tivesse encontrado algo assustador, nojento ou problemático. E no exato momento em que ele hesitou, Doris aproveitou a oportunidade e empalou as laterais do andarilho subterrâneo parado com vários espinhos enormes no chão. Depois de soltar um último rugido penetrante, o verme se contorceu freneticamente e levantou a cabeça antes de finalmente cair no chão com um estrondo alto. Depois que sua vida restante desapareceu, o magma restante armazenado dentro de sua bolsa estomacal danificada vazou. O líquido vermelho dourado, que brilhava na escuridão, parecia ter uma reação de ignição com as secreções ácidas que alimentaram ainda mais o incêndio. Mas Doris não teve tempo de se preocupar com o fogo. Ela correu de volta para a barreira, um arco na mão, e disparou uma flecha no Subterranean Walker restante. Como um relâmpago, a flecha disparada atravessou o ar em linha reta e atingiu o corpo do verme, abrindo um buraco em sua concha. Au! O Subterranean Walker foi imediatamente distraído e rugiu para Doris em fúria. Depois de se virar, ele então mergulhou de volta no chão. A elfa que estava protegendo seu filho observou o Subterranean Walker desaparecer em um grande poço à sua frente. Ela ficou atordoada por alguns momentos antes de finalmente cair no chão, com lágrimas brotando em seus olhos. Ela começou a chorar e abraçou seu filho assustado com força enquanto o acalmava. Doris largou um cetro e caminhou até eles. Os elfos ao redor ficaram perplexos e em choque. Mas quando o primeiro voltou a si, ele gritou animadamente: "É o sigilo. O sinal ancião está nos protegendo." Ele apontou para a misteriosa e bizarra marca do pentagrama pintada nas roupas da elfa. Então, os outros elfos também perceberam e começaram a se abraçar com exultação e êxtase, como se tivessem acabado de sobreviver um desastre. Alguns cobriram o rosto e choraram de alegria, enquanto outros caíram de joelhos e rezaram fervorosamente no altar atrás deles. Louvada seja Lady Silver! A glória da flor de íris existiu no passado e ainda está presente hoje e durará por toda a eternidade. Eles gritaram alto com as mãos no ar. A cena era bastante caótica. Ufa! Doris deu um suspiro de alívio forçado enquanto ouvia a conversa alegre e barulhenta do clã enquanto examinava os rastros na terra sob seus pés deixados pelo andarilho subterrâneo. O sinal dos anciões é eficaz. O grande abençoado já havia previsto esta crise mortal que se abateria sobre o clã Iris muito antes disso. Foi por isso que ele me vendeu aqueles livros e me instruiu a pedir para meu clã estudá-los. Lady Silver sempre esteve cuidando do seu ungido durante todo esse tempo. Mas, novamente,
O grande abençoado é realmente poderoso. Tudo o que o jovem caçador disse era verdade. Ele é realmente digno de ser louvado como onisciente e onipotente. Doris sentiu uma ponta de inveja. Lady Silver deve ter pensado muito bem dele. Talvez ele seja próximo dela e um abençoado de confiança. Mas sua verdadeira identidade ainda é um mistério. Balançando a cabeça várias vezes, Doris se recompôs. Ela bateu seu cetro no chão e disse aos seus clãs para se reunirem e recuarem o mais longe possível. Como a maioria dos membros do clã ainda não havia sido marcada com o sinal dos anciões, Doris teve que misturar os marcados e os não marcados e cuidar daqueles que ainda não haviam recebido o sinal dos anciões. Depois disso, Doris recuperou o fôlego e voltou para fora do limite defensivo. Seu leve cansaço foi substituído por intensa concentração mais uma vez. Embora ela fosse uma força esgotada, uma fera dos sonhos de nível destrutivo não era fácil de lidar, sem mencionar que lutar não era seu forte e ela dependia principalmente de sua previsão para lidar com os inimigos. No entanto, ela não podia deixar aqueles membros do clã que confiavam nela para baixo. Mesmo que ela esgotasse todas as suas forças e eventualmente encontrasse a morte, esse era seu chamado como alta sacerdotisa. Vamos lá. Espero que minha alma possa entrar no reino dos sonhos de Lady Silver quando eu morrer. Com um sorriso determinado em seu rosto radiante, Doris plantou seu cetro no chão. Sementes que estavam na terra ao redor dela brotaram e cresceram rapidamente para sitiar o subterrâneo alqueire restante. O chão trovejou e a forma de um verme gigante se debatendo apareceu entre a agitação da terra. A floresta inteira também parecia ter se erguido do chão em uma cena de destruição e ruína massivas. O rosto de Doris gradualmente empalideceu enquanto ela ofegava por ar com as mãos trêmulas. Contanto que esses caminhantes subterrâneos não atacassem seu povo, ela teria mais espaço para usar suas habilidades. Em uma batalha entre classes destrutivas, danos colaterais e ferimentos acidentais aos inocentes eram as maiores preocupações. Tomemos como exemplo a famosa batalha entre Wilde e Joseph. O pré-requisito então era que Wilde fosse atraído para uma área deserta nas colinas, para que os dois, especialmente Joseph, pudessem maximizar sua força. Mas agora, a situação atual ainda era sombria. Essas sementes não eram tão simples quanto pareciam. Elas eram as sementes da árvore sagrada do lendário reino élfico, enterradas por muitos milhares de anos. Resistentes e resilientes, seu crescimento era diretamente aumentado pela vitalidade de Doris, e a drenagem constante de sua força vital a estava deixando fraca. Nesse momento, outra cena profética surgiu na mente de Doris. Inesperadamente, a fissura do reino subterrâneo dos sonhos se alargou mais uma vez. O palpite de Doris estava certo, esses caminhantes subterrâneos eram feras oníricas gregárias. Mas em sua visão desta vez, havia dois que apareceram simultaneamente, entrelaçados como um par de dragões, indo em direção à superfície e rompendo a terra. Esses dois caminhantes subterrâneos chegariam à superfície e se juntariam à briga em menos de um minuto. E então, isso realmente vai acabar, murmurou Doris fracamente, afrouxando o aperto no cetro. O fluxo constante de força vital era avassalador. Agora, havia se tornado uma situação em que as árvores sagradas estavam devorando freneticamente sua força vital, e não havia como ela impedir. Felizmente, as árvores sagradas já estavam completamente crescidas. O andarilho subterrâneo capturado por eles foi estrangulado até a morte, deixando apenas uma pele encolhida que havia sido quase sugada até secar. Eu já aguentei tempo suficiente, todos os meus clãs deveriam ter sido transferidos para outros lugares. Doris desmaiou assim que viu os dois recém-chegados rompendo a superfície da terra. Sua visão escureceu e ela desmaiou. Nesse momento, ela sentiu alguém segurando sua cintura por trás enquanto ela caía. A alta sacerdotisa Elfica arregalou os olhos, perplexa, e uma voz jovem vagamente familiar soou ao seu lado. Pesadelos são terríveis. Deixe-me ajudá-lo a mudar isso. A fonte deste conteúdo é novelbean.com. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.